Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Aqui quem fala para vocês é o Paulo Veloso. Mais uma vez aqui eu fazendo essa live, esse vídeo, para conversar um pouquinho com vocês, né? A gente às vezes não tem tempo de conversar a respeito de muita coisa. No dia a dia o trabalho consome quase todo o tempo nosso e eu venho aqui diante de vocês expressar um pouco do meu sentimento, né? Para quem não me conhece, eu trabalho como cabeleireiro aqui em São Paulo, na região do Ipiranga, e a gente tem visto muito debate, muita crítica, muita coisa assim que às vezes não traz eficácia nenhuma pra gente, né? A gente liga a televisão, o que a gente vê é só desgraça, é só coisa ruim, briga de partidos políticos, briga de pessoas quando você entra nas redes sociais, de pessoas dilacerando uma outra, brigando, xingando, e sabe, saiu do nível total de um ser humano que tem uma consciência bacana, que tem uma cabeça, uma educação. A gente vê que isso já não faz mais parte da humanidade, sabe? O ser humano, ele perdeu totalmente a noção, sabe? Esses dias eu fiz uma postagem, até eu me retirei do Facebook, porque eu fiz uma postagem falando, expressando minha opinião, mas nada em termos político, né? Assim, entre aspas, né? Porque às vezes a gente fica indignado com algumas coisas e a gente passa a querer fazer, se expressar um pouco, né? Da nossa angústia, né? Que às vezes a gente erra como ser humano, se a gente tá com alguma angústia, alguma coisa, a gente tem que se expressar para Deus. A gente colocar o joelho no chão e apresentar nossas angústias, as nossas tristezas na presença de Deus. E nesse dia, infelizmente, eu fui colocar isso por escrito lá no Facebook. Eu recebi tanta crítica, tanto xingo, né? Pessoas que, se você for olhar o perfil dessas pessoas, elas, meu, lamentável, sem palavras o que a gente vê, né? A gente vai pegando um pouquinho de cada coisa, né? Hoje eu abri lá eu tenho lá o meu WhatsApp para receber mensagens de clientes, né? Que às vezes eu marco horário, então tudo isso. E um cliente mandou um vídeo para mim, do ministro da Saúde, ele falando que era para as pessoas desligarem as televisões e ficar um pouco mais com as suas famílias. Verdade. Mas para ficar com as suas famílias e às vezes bater um papo, conversar, né, sobre o que está acontecendo, se fortalecendo espiritualmente. E eu vi que é muito interessante como ele expressa isso para a população, porque as pessoas estão adoecendo, cada um de uma forma. Uns adoecendo em idolatrias com o homem, né, seja ele qual for, político, científico, sei lá, não sei. E outros adoecendo mentalmente, pelo fato de ter um rombo nas suas dívidas, nas suas finanças, assim como eu também estou tendo, né? Eu acho que eu não sei como eu vou me levantar, eu coloquei tudo no controle de Deus, a minha vida, porque se eu como homem for tentar me levantar sozinho, eu vou pirar, porque eu tenho contas a pagar. Se você for ver, nós temos 2 salões para custear, são custos altíssimos, né? Parece brincadeira, mas os nossos salões é grande, né? E são empresas, né? Quando nós resolvemos abrir o salão, nós resolvemos abrir empresas.
E essas empresas ela têm custos tributários, custos altíssimos, né? Então, se a gente for ver, é complicado, né? Porque nós temos que pagar esses custos. Eu tenho que honrar com os meus compromissos. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que pagar esses compromissos. O meu maior medo são com os bancos. Querendo ou não, vou ser obrigado a abrir uma linha de crédito com o banco, consumir o meu capital de giro, para poder esses 3 meses talvez que a gente fique parado, ou talvez até menos, a gente tenha que custear alguns custos com funcionário registrado, com talvez aluguéis, talvez tributos. Então não sei como é que vai ficar essa situação. Então eu sei que eu vou ter custos e eu sou obrigado a entrar numa linha de crédito para poder tirar a empresa do buraco. Não era o que eu queria, até mesmo porque eu acho que uma pessoa sábia, ela jamais vai querer ficar escrava de algum tipo de homem, né? A gente foi livrado da escravidão, né? Mas eu acho que os governantes talvez não queiram isso. Talvez eles queiram que a gente continue escravos deles, né? Bom, essa é uma das partes que me faz eu me expressar a minha indignação, né? Eu estava também vendo um vídeo hoje, muito interessante, a respeito, onde uma pessoa também ele expressa a indignação dele. Com todo respeito, né? Ele expressa a indignação dele como ser humano e como cidadão, né? E eu vendo ele, a expressão dele, a forma como ele, né? Sem ter partido político, sem ser partidário político, eu vejo que ele expressa a indignação dele como ser humano, né? É muito interessante quando nós vemos as pessoas todas acometidas de uma forma, tipo assim, cada um tem um sentimento, né? Eu vou passar um pouquinho desse vídeo para vocês verem como que as pessoas estão pensando, tá? E eu acho que nesse ponto ele tá certo. Eu vou passar aqui, tá bom? E vocês tirem as suas conclusões, o que vocês acham, né? É muito interessante isso. Eu vou passar aqui, só um minutinho, por favor. A Constituição, no artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei. E o ponto 4 dela diz assim, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, como cidadão brasileiro que sou, que tenho direito a me manifestar com relação ao que está acontecendo no país. Nós estamos vendo um sofrimento de muitas classes que estão parados, estão sem trabalhar, autônomos, empresas, pequenos comércios, ou seja, nós estamos vendo que há um sofrimento generalizado por causa dessa pandemia. Eu estou vendo que o governo está tomando medidas através do Ministério da Economia para tentar adequar as coisas entre patrão e empregado. E ali está tendo medidas de corte de salário, redução de carga horária, está tendo muitas demissões, férias antecipadas, está sendo tomada uma série de medidas ali e, queira ou não, está sendo cortado na carne lá da ponta, daquele que sempre foi o que pagou a conta de tudo, que é o trabalhador, o que ganha menos e é o que mais sofre. E eu fiz um relato, um levantamento aqui. Nós temos hoje 81 senadores. Nós temos 513 deputados federais. Nós temos 1.059 deputados estaduais. Nós temos 5.771 prefeitos e 5.771 vice-prefeitos. Nós temos 59.951 vereadores. Nós temos 27 governadores e 27 vice-governadores. E eu fiz uma conta, porque está no portal Transparência, todos podem ver o salário de um deputado, de um senador, de um secretário, colocando ali os políticos da ponta, os chefes de gabinete, pegando o auxílio moradia dos deputados, dos senadores, as verbas de gabinete, isso tudo cortando pela metade, pegando lá os prefeitos, vice-prefeitos, os governadores, os secretários, que é uma imensidão de gente. Não estou dizendo que é ilegal o salário deles, não. O que eu quero dizer é que eu não vi cortar na pele dessa gente até hoje. Eu não vi os políticos reduzir salário. Eu não vi os senadores, os deputados, os governadores, vereadores
das cidades ganham mais, secretários, chefe de gabinete. Isso tudo leva-nos a pensar e fazer cálculo. Eu não sou matemático, não sou contador, mas eu sei fazer conta, eu sei fazer cálculo. E isso tudo me levou a pensar, se eles abrissem mão por 6 meses da metade das regalias deles e do salário, como está sendo feito com o trabalhador, aquele que está na ponta, como está sendo feito com aquele vendedor de cachorro-quente que não pode vender e não tem renda nenhuma, o autônomo, o vendedor que está sem trabalho, sem renda nenhuma, tem seu aluguel, sua prestação da casa, enfim, tudo isso, e está sem nada. Eu estou falando de pessoas que ganham acima de 15 mil reais, de 10 a 15, 20, 30 mil reais para cima. Se nós pegarmos a metade dessas regalias, se nós pegássemos mais os 2 bilhões do fundo eleitoral, nesses 6 meses que eles abrissem mão disso, nós teríamos em torno de 9 bilhões para investir na saúde do nosso povo brasileiro. O Brasil tem jeito. Como cidadão brasileiro, me sinto indignado. Sabe por quê? Porque o trabalhador que pegou quarentena, a grande maioria ganhou férias, foram demitidos, estão sendo feitos acordos. Mas todos os senadores, vereadores, deputados estaduais, federais que estão em casa, fazendo uma ou outra votação por telefone, não foi cortado 1 centavo de salário deles. Eles continuam com todas as regalias. Eu estou falando só de chefe de gabinete, auxílio moradia e verba de gabinete. Eu não falei de todas as demais regalias que eles têm, que você pode conferir na internet. Eu falo da metade do salário, da metade da verba do gabinete, abrir mão do auxílio moradia, a metade do salário do chefe de gabinete, que é alto, dos prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, secretários, presidentes, ministros. Nós temos solução para ajudar o Brasil a sair dessa situação. Você está ok com a saúde? Tem verba para a saúde? Vamos colocar esse dinheiro para ajudar o autônomo, aqueles brasileiros sofredor, que faz pipoca lá na rua para sobreviver, que faz um trabalho suado, o vendedor que não está vendendo. Aí eu pergunto para você, aonde que está a igualdade em nosso país? Se os maiores beneficiados, que são os políticos, não estão abrindo mão no momento crítico que nós estamos vivendo e não estão deixando também os seus direitos um pouco de lado para ajudar o Brasil nesse momento difícil. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, vamos levar adiante. O Brasil é muito maior do que eles, nós cremos nisso e que Deus abençoe a nossa nação. Bom, pessoal, então você vê aí como que a gente se sente indignado, a gente se sente pequenininho. E é como eu vinha falando, as pessoas se gladiando, brigando, xingando. Eu vi um cara, ele xingando no Twitter, e ele falando, eu sou maconheiro. Ele se autodeclarando que ele é maconheiro. Meu amigo, eu fico olhando, eu falo, a gente não tem nada contra classe nenhuma. Mas as pessoas esqueceram, sabe? Ele era apoiador, sei lá, eu não vou falar de partido, mas ele apoiava uma classe contrária, porque é um brigando com o outro, sabe? É tudo farinha do mesmo saco. E, na verdade, eu vi esse rapaz falando nesse vídeo, e vocês puderam ver que o que nós temos que cobrar, se a gente fosse cobrar, um batendo panela, o outro não sei o que, o outro não sei o que, além das orações que nós fazemos a Deus, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso mundo, é que nós teríamos que cobrar esses políticos. Você entendeu? Os políticos. Teríamos que cobrar os políticos de uma forma eficaz, no mesmo coro. Cortem os seus salários pela metade, porque muitos não têm o que comer. E eu posso garantir para vocês, se o país entrar num colapso, que provavelmente ele vai entrar, se uma classe de caminhoneiro, por exemplo, parar, não tem remédio para chegar até a essa população que está doente.
Você entendeu? Não tem alimento para a mesa de ninguém para chegar. Aqueles que estão xingando, se gladiando, vão implorar a Deus para que tenha alimento na sua mesa. É só isso. Porque mesmo as empresas grandes, vendo na situação que se encontra o país, um país que está entrando num caos, ela não pretende mais fazer investimentos aqui. Ela vai sair do nosso país, ela vai para outros países que têm poder de crescimento. Para que você vai continuar investindo num país que não tem dinheiro, que está em recessão? Entendeu? Os interessados mais nisso, os políticos que ainda estão recebendo os salários deles cheio e vocês se gladiando. É isso. Eu só vim aqui para fazer essa reflexão porque é o que eu acho de verdade. E hoje eu vejo que isso, tudo que está acontecendo, é um pouquinho do poder de Deus para mostrar para a população, para o mundo inteiro, que Ele é Deus. Tá ok? Um abraço a todos. Fica com Deus. Essa é uma reflexão minha, Paulo Veloso, tá? Obrigado.